Salve, salve, nação alvinegra! Começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então, se você tá chegando, já deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo pra gente bater a meta de 110 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, vamos pra cima e vai Corinthians! Uma ótima segunda-feira a todos os corintianos e corintianas que me acompanham. Ontem, infelizmente, né, tivemos o Corinthians em campo. Infelizmente, pra tristeza do torcedor, Corinthians entrou em campo. Mais uma vez com pouca vontade, mais uma vez desorganizado, mais uma vez com jogadores fora de posição e mais uma vez o Corinthians não conseguiu fazer gols. Mais uma vez, né? E saímos ontem com empate em casa com Vitória, né? Com Vitória. Vitória que perdeu em casa para o Santos. Até o Santos venceu Vitória. E o time do Corinthians uma dificuldade enorme, tá? Vamos falar bastante sobre isso. Peço que me sigam nas redes sociais, principalmente no Facebook, né? Temos o link aqui na descrição. Queremos bater a meta de 10 mil seguidores lá no Facebook. Conto com a colaboração de todos. Vamos pra cima. E editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, família, quero apresentar para vocês a Mais Ágil, parceira aqui do canal John do Timão. Para você que quer fazer antecipação do seu FGTS, aproveitem, temos o link aqui na descrição que joga direto no WhatsApp da Mais Ágil, tem um telefone no banner também, tudo rápido, fácil, para agilizar o processo para vocês, né? Já conseguir antecipar esse valor para fazer uma viagem, comprar algo que você queira, fazer um investimento financeiro, né? Não importa qual seja o seu objetivo, a Mais Ágil vai ser essa solução rápida e simples, né, para facilitar a sua vida. Um dinheiro que já é seu, tá ali guardado. Pô, John, tô precisando desse dinheiro. Antecipa e já pode utilizar, tá? Então, telefone no banner, link na descrição. Vamos para cima e vai Corinthians. Bom, ontem Corinthians e Vitória, Neoquímica Arena, para quase 45 mil pessoas. Corinthians entrou em campo com uma escalação um pouco diferente, né, daquilo que a gente vinha acompanhando nos demais jogos. A gente vinha jogando num 4-1-4-1. Ontem foi mais um 4-3-3, né? 4-3-3. E aí, o que eu tinha entendido era o seguinte: Ranieri de primeiro volante, Maicon e Bidon mais livres ali no meio campo. Achei que o Hector seria o centroavante, mas não, foi o Memphis, camisa 9. Thales na esquerda, Hector Hernandes de ponta direita. Entendi que seria assim. Na coletiva de imprensa, o Dorival já explicou que não era isso. Que era Ranieri e Maicon como uma dupla de volantes e o Bidon liberado para armar o time. Ou seja, voltando naquilo que ele já havia falado do Bidon, que ele enxerga o Bidon como um meia armador. Então, o Bidon fora de posição, o Memphis fora de posição, o Hector fora de posição. Esse foi o time do Corinthians no primeiro tempo. E digo mais, o Corinthians ainda criou algumas oportunidades, tá? Ainda criou algumas oportunidades. No primeiro lance, 1 minuto de jogo. Talvez nem isso. Talvez nem tinha completado 1 minuto de jogo. A bola veio no Memphis, ele deu o passe no Thales. Aí o Thales domina entre o lateral e o zagueiro, com espaço para bater no gol, com espaço para dar o passe de volta, né, fazer o 1-2. Ou poderia até sofrer um pênalti. O Thales Magno simplesmente caiu. Aí eu olhei o replay, não foi nada, não foi pênalti. Ele não bateu no gol e ele não devolveu a bola. Um cara que é atacante. No primeiro lance do jogo, ele já erra. Um lance claro. Recebeu o passe, já tá dentro da área. Bate no gol. Finaliza. Ou então, o companheiro tá bem posicionado, pisa. Não aconteceu. Depois tivemos outra oportunidade. Veio um cruzamento rasteiro do Bidu, né? O goleiro Lucas Arcanjo corta, a bola volta no pé do Memphis. Ele senta o sarrafo, a bola pegou até no rosto do goleiro, né? O goleiro foi a nocaute, caiu. Outra chance ali importante. E aí, esse posicionamento do Memphis de não entrar na linha de defesa, né? Quando vinha um cruzamento, vinha o passe
os alas, para quem estivesse lá na ponta para fazer o cruzamento, o Memphis não entrava na linha de defesa, ele dava um passo para trás, ficava ali na marca do pênalti, na entrada da área, para receber esse passe para trás e fazer o gol. Sabe quantas vezes ele recebeu esse passe? Nenhuma. 0 vezes. Nenhuma vez. Por quê? Porque não existe nenhum jogador no Corinthians que chega na linha de fundo, chega ali na ponta da área para fazer o cruzamento e faz o seguinte, ó. Levanta a cabeça. Ah, vou olhar para a área. Quem tá lá? Ah, tá o Thales, o Eck. Ou pô, o Memphis aqui sozinho. Vou dar o passe. Não tem. Não tem. Né? E aí tivemos uma boa chance do Vitória no primeiro tempo ainda, um vacilo do Maicon, a bola sobrou para o Renato Kaiser, finalizou, o Hugo Souza defendeu. Esse foi o primeiro tempo, com a substituição do Ranieri aos 28 minutos. Entrou o Martinez, Ranieri teve um desconforto, entrou o Martinez. E aí, seguindo a lógica, Martinez fez a dupla com o Maicon, né? Era Ranieri e Maicon, ficou Martinez e Maicon e o Bidon de armador. Acabou o primeiro tempo. Essa lástima, esse time que não joga pra frente, um time que não tem criatividade, um time que roda a bola, mas quem arma o jogo é o André Ramalho e o Kaká. Segundo tempo, sai o Hector, entra o Rodrigo Garro. O Hector bateu cabeça na lateral direita, na ala direita, né, na ponta direita, porque ele não é ponta, ele é centroavante. Ele é um cara que joga para fazer o pivô, para estar ali dentro da área, não para marcar o lateral. Não para criar jogada aberto. Não tem como eu exigir nada do Hector. Não tem como eu chegar aqui e cobrar o Hector. Por quê? Porque ele não está na posição dele. Não está. Aí entra o Rodrigo Garro. E aí muda toda a dinâmica, né? Porque aí o Breno Bidon volta para volante, para fazer uma dupla com o Maicon. E o Martinez, que era a dupla do Maicon, vai para a ponta direita, para o Rodrigo Garro jogar ali centralizado. Ou seja, a gente teve 90 minutos ontem, em que, no primeiro tempo, o ponta direita do Corinthians foi um jogador improvisado, foi o Hector Hernandes, e o segundo tempo, o ponta direita do Corinthians foi outro jogador improvisado, que foi o Martinez. Resumo da ópera: o Corinthians não criou nada pela ponta direita. Ponto final. Ponto final, simples assim, direto e reto. O Corinthians não criou nada e não tem como exigir do Hector e do Martinez. Eu tenho que exigir do Dorival. Do Dorival. Eu tenho que chegar pro Dorival e falar: Dorival, é o seguinte, você tem jogador para jogar lá aberto? Ah, não tenho. Se você não tem, é só você utilizar um esquema tático que não use pontas. Ele quer utilizar um esquema com pontas, ele não tem pontas. Ou seja, ele improvisa o jogador, não vai funcionar, logo o esquema não funciona, logo o time do Corinthians é um grande nada dentro de campo há 5 jogos. Um grande nada, uma grande salada, uma grande bagunça. E todo mundo consegue perceber isso, menos o Dorival. Menos o Dorival. Aí tivemos um passe do Garro pro Thales, saiu na cara do gol, finalizou na trave. Tivemos outras mudanças, sai o Thales, entra o Romero. Sai o Thales, entra o Romero. Né? O Thales, um jogo péssimo do Thales, péssimo. Tudo que ele tenta, ele erra. Tudo. Tudo. Se em outros jogos ele não recebia passe na última linha, né? Pra ir no mano a mano, pra ter... Ontem, tudo que ele recebeu foi passe no mano a mano. Tudo. E não saiu nada. Não saiu uma tabela, uma finalização no gol. Nada. 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 Ele erra tudo. E aí a solução é colocar o Romero de ponta esquerda, né? Para vocês entenderem o quão grave é a situação do Corinthians. Do lado direito foram 2 jogadores improvisados. Não funcionaram. Do lado esquerdo foram 2 jogadores da posição, Thales e Romero. E a gente não criou nada. Pô, precisa ser algum gênio para entender que o Corinthians não tem pontas, que o Corinthians não consegue jogar com pontas, porque não tem jogadores para isso e os jogadores que tem não funcionam. Não é possível, cara. Não é possível que o torcedor é um gênio do futebol e o cara que é o profissional da área, o treinador, a comissão técnica, o analista, não consegue ter essa leitura.
O Romero entrou, ele não encostou na bola. Nada. Você não ouviu o nome do Romero no jogo. O único momento que ele participou foi quando teve falta pro Corinthians, que aí ele para na bola, bota a mão na cintura e fica olhando. Como se ele fosse bater a falta. O único momento que ele participa, que você vê o Romero na câmera. Ah, não, teve um chute, né? Um chute. Um passe que ele recebe do Garro, dentro da área. O Guinegão tá no meio da área, dando carrinho, né? Bate cruzado pro cara só escorar pro gol. O que o Romero fez? Tentou fazer o gol de esquerda, né? Isolou a bola. Errou por muito. Quis ser o herói. Pra sair, depois na entrevista, sempre eu, né? Sempre eu que resolvo. Sempre... É difícil, cara. É difícil. Aí o Corinthians vai e comete um erro defensivo. Bola sobrou pro Renato Kaiser, limpa para ele fazer o gol. Finalizou, o Hugo Souza fez uma defesaça, né? Apesar da bola ter ido no meio do gol, mas é um chute de frente, né? Forte e tudo mais. Mas uma grande chance do Vitória. É o típico jogo que o Corinthians tem a bola, não cria. Aí vacila na zaga, como vacilou ontem, com o André Ramalho, com o Kaká, com o Maicon. E poderia ter tomado o gol. E não teria forças nem para empatar, né? Aos 35, o Dorival toma atitude. Tira o Bidon e o Memphis, coloca Guinegão e o Rian. Aí ele coloca um centroavante para jogar lá. E ele tira o Breno Bidon e coloca o Rian para continuar com a dupla de volantes. Aí ele fica Rian e Maicon. Rian e Maicon. Pra quê? Por qual motivo? Alguém me explica, pelo amor de Deus. Você tá empatando em casa com Vitória e você, aos 35 do segundo tempo, mantém dois volantes. Não tava funcionando Maicon e Bidon. E aí ele coloca o Rian, que é igualzinho o Maicon, que domina a bola e dá passe pra trás, que não sai nada do pé dele. Nada! Pô, coloca o Coronado, coloca o Kaique, coloca quem for pra frente. Ele fechou o jogo ontem com Maicon e Rian, empatando em casa. Treinador covarde, medroso. Treinador medroso. Com medo ontem de algum contra-ataque do Vitória, de alguma... Meu Deus do céu, cara, não é possível que só o torcedor enxerga isso. Não é possível. Aí tivemos uma chance com o Rodrigo Garro, né, nas cobranças de falta. Uma falta, o goleiro Lucas Arcanjo fez a defesa, a bola ainda pegou na trave. Se o goleiro não encosta na bola, ela ia no gol, né, já que ele defendeu e ela ainda foi na trave. A outra falta, a barreira estava quase no pé da bola. Tentou bater por cima da barreira, pegou na barreira e saiu. E foi isso. Aí a gente pega a coletiva de imprensa do Dorival, ele vem falar sobre evolução, que o time criou, que tivemos boas movimentações, boas situações. Sabe quando o seu time teve boas movimentações, boas situações? Quando a bola chegou no pé do Rodrigo Garro. Aí o time criou. Ele colocou o Thales na cara do gol, ele colocou o Romero na cara do gol, ele cavou a falta, que ele bateu na trave. Aí o time criou. No primeiro tempo ainda tivemos algumas oportunidades com o Memphis fazendo essa função, né, saindo da área, pisando a bola no Thales, ficando ali para receber esse passe e não recebendo. Foi assim que o time criou. Primeiro tempo, pouquíssimo com o Memphis. Segundo tempo, só com o Rodrigo Garro. Só, né? Não teve conexão nem do Memphis com o Garro. Nada. E aí o Dorival vem falar que, não, o time teve algumas possibilidades. Só com o Rodrigo Garro. Não foi um trabalho seu, foi o Rodrigo Garro. O Corinthians criou com o Rodrigo Garro. O Corinthians teve oportunidades com o Garro. Não foi o esquema do Corinthians, as substituições. Não, foi só com o Rodrigo Garro. Apenas. E é isso que irrita o torcedor. Aí você vai para a coletiva do Dorival e ele fala, realmente... Esse elenco foi montado para jogar por dentro. Mas temos que buscar alternativas para espaçar o adversário, para termos amplitude. Meu Deus do céu, Dorival, se o time foi montado para jogar por dentro, por que você, desde que chegou, quer jogar por fora? Você tem 10 jogos no comando do Corinthians, você fez 2 bons jogos. Contra o Inter, em casa, e o jogo com o time reserva contra o Atlético Mineiro.
Só. O restante foram jogos medíocres. Seja vencendo, empatando ou perdendo. Jogos medíocres como esse de ontem, né? Você falou, não, o resultado, o jogo negativo foi o jogo lá na Argentina, em relação à postura. Não, ontem a postura foi ruim, ontem o time foi mal, jogadores improvisados, sua leitura de jogo é péssima, sua leitura de elenco é péssima, sua leitura tática é péssima, sua leitura de jogo é péssima. Parece que você define antes, eu quero tal formação. Em vez de você olhar o elenco e falar, esse elenco aqui encaixa com esse esquema tático, né? Tem os jogadores com essas características, vamos ajudar os jogadores? Opa, então vamos montar um esquema aqui que facilite a vida deles? Não, você faz o seguinte, você define na sua cabeça, hoje vai ser 4-4-1, não, 4-3-3, beleza. Definir 4-3-3. Vou ver aqui quem eu tenho disponível e vou encaixar no 4-3-3, independentemente da característica. O Bidon vai ser armador? Joga. O Hector é o ponta? Joga. Se o Hector não der certo? Minha opção aqui é o Martinez. Joga. Para finalizar, né, falando sobre coletiva, o Dorival falou a seguinte frase: de modo geral, nós não temos sofrido nas partidas. Eu sinto que a equipe vem crescendo. De novo, o time cresceu com a bola no pé do Rodrigo Garro. Apenas isso. Em qualquer outro lance que a bola não estava no pé do Garro, não existia Corinthians atacando, né? E aí você falar que a gente não tem sofrido nas partidas é brincar com o torcedor, é dar risada na cara do torcedor. Quem não sofreu ontem, de raiva, né, de desespero assistindo o Corinthians, meu Deus do céu, cara, é brincadeira, é brincadeira. Por isso que eu falei, covarde e medroso, treinador covarde e medroso. Com a leitura de jogo péssima, péssima. E aí eu pergunto, a culpa é só do treinador? Óbvio que não, óbvio que não. Mas ele tá caminhando para um lugar que é, assim, bizarro, cara, bizarro. Em um mês e pouco que ele tá aqui, não, um mês e alguma coisa, 10 jogos, a gente não vê evolução. E ele vem falar que a equipe tá crescendo? Não tá. Não está, tá? Bom, família, seguindo com as novidades, né? Hoje temos o sorteio da Copa do Brasil. O evento começa às 3h30. Vai ser transmitido no canal da CBF. CBF TV aqui no YouTube mesmo. Horário 3h30, como eu falei. E os possíveis, né, adversários do Corinthians são Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, CRB, Cruzeiro, CSA, Flamengo, Fluminense, Inter, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Retrô, São Paulo e Vasco. E eu quero saber o palpite de vocês, né? Quem vocês acham aí que o Corinthians vai pegar nessa próxima fase da Copa do Brasil? Eu acredito que seja o Atlético Paranaense. Eu acho que vai dar aí Corinthians e Atlético Paranaense. Comentem aí o palpite de vocês. E a última novidade de hoje, família, sobre o mercado da bola. O Grêmio está negociando a contratação do volante Alex Santana, né? Um atleta aí de 30 anos, chegou no meio do ano passado a equipe do Corinthians, estava no Atlético Paranaense, né? O Corinthians o contratou, tal. O que não foi divulgado ainda, né, é o modelo de negociação. Porque é o seguinte, ele tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2027. Por mais que ele não venha sendo utilizado na equipe do Corinthians, o Corinthians precisa de dinheiro. Quando o Corinthians foi trazer o Alex Santana, tentou por empréstimo, o Atlético Paranaense falou, não, quer o jogador? Compra. Certo? Então, assim, é a mesma conversa pro Grêmio. Mas o jogador tá encostado, isso. Grêmio, você quer o jogador? Compra, faz a proposta. Faz a proposta e compra o jogador. Porque se for por empréstimo, isso e aquilo, não tem condição, cara. Toda vez que a gente vai contratar jogador de qualquer time, a gente tem que comprar. A gente tem que comprar. Aí quando vem qualquer time buscar um jogador do Corinthians, não, libera o jogador. Não, libera de graça lá o jogador. Não, empresta o jogador. E o Corinthians ainda paga parte do salário. Não, vamos fazer... Pô, pelo amor de Deus, cara. Então assim, vamos aguardar aí nessa definição do modelo de negociação do Alex Santana, mas já colocando aí a exigência da torcida. Se é para negociar, vende o cara.
já que ele não vai ser utilizado, abre espaço na folha salarial, ganha um dinheiro para poder até contratar agora na próxima janela. Simples. Resolveu a situação. Ajudou o Corinthians, né? Enfim, família, por hoje é isso. Nessa semana aí teremos data FIFA. Então o Corinthians volta a jogar só no dia 12, quinta-feira que vem. Enquanto isso, teremos alguns conteúdos bacanas aqui no canal, né? A gente já tem um compromisso do vídeo sobre a SAF. Vou preparar aí, acho que para essa semana mesmo. Temos outras situações aí. Tô até acompanhando os comentários do torcedor. Quem tiver alguma sugestão de temas, né? Já que a gente não vai ter os jogos do Corinthians, então... John, queria que falasse sobre tal assunto. Pode comentar aqui, né? Que a gente puxa, vê quais são os assuntos mais comentados aqui pelo torcedor, né? Os assuntos que o torcedor mais quer ouvir e debater sobre o Corinthians. A gente traz essa semana. Aproveita aí esse tempo com o nosso Coringão. Certo, família? Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!